Oi, pessoal! Hoje eu resolvi trazer uma diquinha para vocês sobre as situações em que o aleitamento materno é contraindicado. Então vamos pegar essa dica para ajudar vocês a responder as questõezinhas básicas lá de concurso. Bom, eu montei essa tabelinha para ficar mais claro para vocês algumas situações. Lógico que é um resumo das situações. Tem 3 situações principais em que o leite materno é contraindicado, relativamente contraindicado, ou uma falsa contraindicação, que seria uma pegadinha aí que os concursos usam bastante, que vocês podem acabar caindo na pegadinha e errando a questão. Então, primeiro, gente, as situações em que o aleitamento materno é contraindicado de forma permanente, sempre em qualquer situação. Mães infectadas com vírus HTLV 1 e 2 e mães infectadas com HIV. Então, se cair essa questão, já saibam, essas duas situações vai ser sempre contraindicada esse aleitamento materno. Em situações em que há contraindicação, relativamente são contraindicados, como seria isso? A gente tem várias patologias, enfermidades, ou vírus, ou bactérias, ou contaminações diferentes maternas, e vai depender do estágio que está essa situação. Então, a primeira coisa que a gente tem é contaminação com vírus da herpes simples 1 e 2. Então, a única situação em que há uma contraindicação para o aleitamento materno é quando essas vesículas estão próximas do mamilo. Então, há um aconselhamento de evitar que a criança amamente até o momento de cicatrização. Caso as vesículas estejam em outros locais, como na boca, pode ter essa proteção através do uso de máscaras e manter o aleitamento materno. Então, não há contraindicação nessas situações, apenas se houver vesículas na região mamilar. Outra situação bem interessante é o citomegalovírus. Então, somente crianças prematuras que nasceram com menores de 32 semanas não podem ser amamentadas. Mas por que isso? Isso, gente, é porque essas crianças não têm ainda uma maturidade do seu sistema imune. Então, por conta disso, essa contaminação materna e a transferência do vírus para a criança que é prematura vai causar muitas enfermidades, muitos sintomas graves para essa criança, como hepatomegalia, esplenomegalia, diversas situações em que pode vir levar a óbito, já que uma criança prematura ela não tem a maturidade do seu sistema imune e também do desenvolvimento de todo o sistema de uma forma completa. Então, citomegalovírus somente para crianças que nasceram prematuras menores que 2 semanas. Acima disso, já se estabelece que ela tem uma atividade do seu sistema imune que possa permitir um abrandamento dos sintomas. Então, ela vai ficar contaminada, mas nada que o leite materno não supere os benefícios que ele vinha trazer por conta da nutrição necessária para a criança, tá? A hepatite C. Então, o vírus da hepatite C ainda há algumas controvérsias, mas voltando aqui rapidinho, há uma contraindicação quando a mãe, através de um exame sérico, se verifica lá que ela tem uma carga viral muito elevada. Então, essa carga viral muito elevada é contraindicado o aleitamento materno, porque há uma transposição lá para a criança de maneira muito drástica, e isso vai trazer também sintomas mais drásticos para essa criança. E há também ainda, gente, mães que estão com lesões mamilares sangrentas, então evita-se também nessas situações, tá bom? Hanseníase. A hanseníase é bem passível de confusão, porque há duas situações principais em que mães que têm a hanseníase, ela tem essa contraindicação para manter o aleitamento materno. Então, tem um tipo de hanseníase aqui, que é a vircoviana, que é um tipo mais grave. A gente considera aquela hanseníase do tipo leprosa, com um nome pejorativo que era usado há muitas décadas atrás. Ou, além disso, mães que estão com menos de 3 meses de tratamento. Mães que já estão com mais de 3 meses de tratamento, já se tem um abrandamento desses sintomas e não há contraindicação para o aleitamento, tá? Então, são só 2 situações em que a hanseníase é contraindicada, que mães com hanseníase têm leite materno para o seu filho. A hanseníase vircoviana e que elas não tenham feito nenhum tratamento há mais de 3 meses. Então, se elas estão se tratando menos de 3 meses, não é indicado aleitamento materno. A varicela. A varicela, muita gente se confunde porque, gente, o nome que a gente conhece popularmente é a catapora. Então, algumas bancas colocam lá essa informação da catapora com o nome de catapora e vocês não associam que é a varicela. Então, vamos lá. A varicela, as mães que estão lá na pele, tem as vesículas, tem aquelas feridas 5 dias antes do parto e até 2 dias após o parto. Então, nessa situação, evita-se, contraindica-se o aleitamento materno. Fora isso,
a gente já entende que as feridas, que as vesículas estão formando uma crosta, já está cicatrizado, então não há por que contraindicar. Então, a situação da catapora, mães que já têm lá as vesículas 5 dias antes do parto e 2 dias após o parto. Então, espera-se o momento em que a cicatrização aconteça, em que a ferida já esteja com a forma de crosta. A doença de Chagas, há uma contraindicação quando ela está na fase aguda. A fase crônica não tem contraindicação. E aí, gente, temos aqui algumas falsas contraindicações. Então, coloca um asterisco aí para vocês decorarem e lembrarem dessas dicas aqui para vocês, tá? Hepatite B. Algumas bancas colocam lá que há uma contraindicação para hepatite B. Lembre-se que tem para hepatite C. Para A e para B não tem. Então, a gente tem aqui a B. Por que ela não tem contraindicação? Primeiro que o vírus é muito menos agressivo do que a hepatite C. E segundo que as crianças nascidas de mães que têm essa contaminação, elas são obrigadas a ter essa imunização logo quando nasce, que seria a vacina ou a imunoglobulina específica para a hepatite B. Mesmo assim, se ela não tiver logo de imediato, o vírus que passa pelo leite materno, essa quantidade que passa, ela não é o suficiente para trazer sintomas graves para essa criança. Então, é tolerável. Então, os benefícios que o leite materno vai trazer acaba superando esses malefícios, então não tem contraindicação. Outra situação é a tuberculose bacilífera. Assim como a hepatite B e tuberculose. Após o nascimento, a criança vai ser isoniazida, vai receber isoniazida. Então, ela vai ter uma quimioprofilaxia primária também. Então, esse combate aí a essa bactéria da tuberculose, ela vai promover uma melhora, vai promover uma imunização dessa criança para receber do leite materno esse tipo, o vírus ou as bactérias, tanto na hepatite B quanto na tuberculose, e não vai trazer malefícios de forma que venha a superar os benefícios que o leite materno possa trazer. Temos ainda duas situaçõezinhas que podem induzir vocês a acreditarem que são situações para evitar o aleitamento materno, como o tabagismo e o alcoolismo. Então, mães que fumam não têm contraindicação. Apesar da gente saber os malefícios que a nicotina pode trazer, que o tabagismo ele traz de maneira geral, a gente recomenda que as mães reduzam a quantidade de cigarros consumidos, que parem de fumar, enfim. Mas os benefícios que o leite materno traz para a criança, eles são tão grandes que superam e muito os malefícios que o tabagismo dessa mãe possa trazer. Então, não há oficialmente referências que traduzem essa contraindicação. Já o álcool, a gente tem uma informação ainda do seguinte: é-se permitido que até 0,5 gramas de álcool por quilo de peso da mãe por dia é aceitável que essa mãe consuma essa quantidade, o que daria aí um copo, uma taça, depende de qual álcool está sendo consumido. Então não há contraindicação, há recomendações para ela reduzir ou para ela evitar, mas contraindicação do aleitamento materno não há, tá bom, gente? Não se confundam. Outra coisa que é importante, doenças do recém-nascido em que deve-se evitar o aleitamento materno. Então, a gente tem aqui logo de cara a galactosemia. Então, essa é uma doença que contraindica as mães de amamentarem. Mas por quê? Nesse processo, gente, que é um distúrbio genético, ela é provocada por uma incapacidade do organismo de fazer a digestão, né, de transformar essa galactose em glicose, por falta de uma enzima. Por conta disso, a criança não consegue fazer essa transformação, essa quebra. Então, nesse processo, ela vai acumular galactose no seu organismo e vai causar lesões no sistema nervoso central. Esse processo de lesões no sistema nervoso central vai trazer tantos malefícios como a cirrose hepática, a catarata, as causas lesões renais também. Então, você já sabe que afetando a filtração dos rins, a gente vai afetar o nosso organismo de maneira completa. Então, pense com a criança que ainda não está maturada lá o seu desenvolvimento. Ela tem interferências, lesões no seu sistema nervoso central, lesões no seu fígado, lesões nos seus rins, isso é muito grave. Então, contra-se indica-se a amamentação, leite materno, leite de vaca também que tem a galactose. Então, essa criança é recomendada tomar somente leite de soja, porque não tem esse açúcar para ser quebrado. Essa criança, gente, atente-se sempre, não é só leite materno, tá? É qualquer leite de animal que tenha galactose. Então, a recomendação aqui, leite de soja. Temos uma que vocês tendem a se confundir, que é a fenilcetonúria.
Essa fenilcetonúria é um distúrbio genético também, que também é provocado por a deficiência de uma enzima que vai fazer a conversão aqui, olha só, gente, da fenilalanina em tirosina. Nesse processo de ausência enzimática ou de falha enzimática, depende, não vai ter essa transformação de fenilalanina em tirosina, então vai ter uma transformação, vai ter metabólitos dessa fenilalanina que são tóxicos. E aí a gente tem o fenilpiruvato, a gente tem o fenilactato, o fenilacetato. Todos os três são super tóxicos. A grande coisa, gente, é o seguinte, o leite materno ele tem fenilalanina, mas em pequenas quantidades. O que a gente tem que fazer é o seguinte, controlar o quanto a criança está consumindo do leite materno e não evitar. Então, não é contraindicado. A mãe pode manter esse aleitamento materno, mas tem que ter um controle na ingestão. Então, presta atenção para vocês não se confundirem. Algumas bancas podem colocar isso para vocês terem uma dificuldade e acreditarem que a fenilcetonúria contraindica o aleitamento materno. Lembre-se que as bancas elas tendem a cobrar aquilo que a gente tem referência. Então, essas referências das contraindicações, a gente vê lá no Ministério da Saúde, temos um manualzinho desde 2010, desde 2008 que nós temos esse manual, e ele vem trazendo todas essas recomendações de contraindicação ou não. Então, nessa situação, não se contraindica, tá? A gente só regula a quantidade do leite materno. Ainda tem umas declaraçõezinhas sobre drogas versus amamentação. Sobre lista de medicamentos, a gente tem um manual completo só sobre medicamentos. Então, isso é a parte. Para as aulas de nutrição, eles não cobram tanto. Então, o que eu já vi caindo e que eu trouxe aqui para vocês são alguns tipos de drogas que podem induzir, que podem levar a mãe a suspender o aleitamento materno por algum período. Então, por exemplo, as mães que consumiram aqui anfetamina ou êxtase, elas têm que ficar de 24 a 36 horas sem amamentar. E por aí vai. A gente tem mães que consumiram maconha por 24 horas também. Etanol, 1 hora por dose ou até a mãe estar sóbria. Então, cada uma tem uma recomendação. Então, vejam só que o maior tempo de suspensão do aleitamento materno, a gente tem aqui da fenciclidina. Não se utiliza mais, não é mais tão vista esse tipo de droga, mas nessa droga de consumo aqui, a mãe teria que ficar de 1 a 2 semanas sem amamentar, né? Um tempo bem longo aí. Um outro tempo longo que a gente tem aqui é LSD e o uso de barbitúricos também, que são muito utilizados como antiansiolíticos no tratamento de depressão, de ansiedade. Então, veja, dá uma olhadinha, tá? Não cai tanto, mas já vi algumas questões. Mas as contraindicações, gente, é cheque. Sempre cai. Então, vamos responder aqui umas perguntinhas para ver se vocês fixaram esse assunto. Então, recomenda-se a suspensão definitiva do aleitamento materno, caso... Então, vamos lembrar lá, se a mãe estiver contaminada com HTLV 1 ou 2, com HIV, ou quando a criança está com galactosemia, que é uma doença que eles não conseguem fazer essa transformação da galactose em glicose. Então, vamos ver se algum desses três está aqui. A mãe seja portadora do bacilo da hanseníase. Não, a gente viu que só tem duas situações, que é a hanseníase, a vircoviana, que é a situação mais grave, ou quando ela não tem tratamento, o tratamento dela está menor do que 3 meses. Então, falso. A criança seja portadora do vírus da dengue. Gente, dengue, gripe, H1N1, nenhuma dessas aí a gente verifica contraindicação do aleitamento materno. A criança seja portadora de galactosemia. Essa é a alternativa verdadeira. A mãe seja tabagista? Não, a gente viu que não há contraindicação, porque os benefícios do leite materno são superiores a isso aí. E a criança seja portadora do vírus da hepatite B. Vimos também que a criança recebe imunização logo depois que ela nasce. E mesmo que não receba, essa carga do vírus ela não traz tantos malefícios para a criança. Então, a alternativa correta, letra C. Mais uma questão para vocês. Nas seguintes condições maternas, o aleitamento materno não deve ser contraindicado. Ok. Exceto, ou seja, qual é aquela situação em que ele deve ser contraindicado? Dá uma interpretada na questão para vocês também não confundirem as bolas. Dengue, nós vimos que não era dengue. Varicela, e aí, gente? Consumo de cigarros, hepatite B, hanseníase tratada. Nenhuma dessas três. A gente viu que a varicela, a catapora, ela tem situaçõezinhas lá que tem que se evitar. Lembra-se que mães que estão com as feridas 5 dias antes do parto, 2 dias após o parto, não podem ofertar leite para essa criança. Mais uma questãozinha. Com relação à amamentação, é correto afirmar que o acometimento da mãe por herpes simples deve contraindicar a amamentação. Não, somente se as vesículas estiverem localizadas nos mamilos. Então, falso.
Recém-nascidos de mães com hanseníase viscoviana, ok, com menos de 3 meses de tratamento, podem ser amamentados no seio materno? Falso, não podem. É exatamente essa situação em que não pode. Recém-nascidos de mães com hepatite B não sofrem risco de transmissão e podem ser alimentados no seio materno. Vamos ver as outras? A presença do vírus H1N1 em mãe com quadro gripal contraindica a amamentação do seio materno. Falso. O aleitamento materno está contraindicado quando a mãe surge com varicela até 5 dias antes do parto ou 2 dias após o parto. Essa é a alternativa correta. Por quê que a letra C não está correta? Recém-nascidos de mães com hepatite B não sofrem risco de transmissão e podem ser alimentados no seio materno. Gente, o erro está aqui, olha só. Eles sofrem sim, eles recebem esse risco de transmissão, eles recebem o vírus transmitido, mas a gente não contraindica o aleitamento materno porque ele vai receber imunidade. Então veja que vocês poderiam se confundir só por conta dessa informaçãozinha aí. Então a alternativa correta é a letra E. E aí, pessoal, curtiu? A gente encerra por aqui, daqui a pouquinho eu vou gravar outra dica para você aí, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.